100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7h03. Hoje é terça-feira, 7 de abril de 2020. Confira agora comigo algumas das principais manchetes de hoje. São João da Barra bloqueia entrada para veículos de cidades com casos de Covid-19. Campos contabiliza 9 casos confirmados de Covid-19 e investiga mais 16. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 12.056 infectados em todos os estados e 562 mortos. Ceará confirma a morte de bebê de 3 meses, o mais jovem até agora. Rio de Janeiro tem 71 mortes e 1.461 casos confirmados pela Covid-19. Saúde do Rio de Janeiro inicia estudos com o uso de plasma de pacientes curados do coronavírus para tratar infectados. Sem Mandetta, Bolsonaro faz mais uma reunião com ministros e Osmar Terra sobre a Covid-19. E atenção, você vai ouvir hoje uma entrevista sobre o auxílio emergencial implementado pelo governo federal para a população carente e trabalhadores informais com o advogado Joubert Rezende e a advogada Karen Azevedo. O dólar comercial tem ligeira queda de menos 0,63%, sendo vendido ontem a R$ 5,29. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, segue em alta, desta vez com mais 1,35% ao dia, cotada a R$ 78,80. E ainda a arroba do boi gordo tem ligeira queda negociada em média a R$ 189,32 à vista. Mix Notícias. No ar. Até às 10 da manhã, aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. E a previsão do tempo para hoje será de sol com algumas nuvens durante o dia e possíveis pancadas de chuva à noite. Temperatura no momento em 23 graus e máxima podendo chegar a 34 graus. 100.7. Mix. A Prefeitura de São João da Barra publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, ontem, dia 6, novas medidas de restrição no enfrentamento ao coronavírus. No domingo, dia 5, o município confirmou o primeiro caso de paciente com Covid-19. No novo decreto, a administração municipal restringe a entrada em São João da Barra de veículos licenciados em cidades que têm casos confirmados do novo coronavírus. A medida, a princípio, tem validade até dia 19 de abril, podendo ser prorrogada ou suspensa mediante a evolução do cenário nacional. O decreto também proíbe, entre 8 e 12 de abril, a entrada de ônibus, táxi e veículos de transportes de passageiros por aplicativo que desenvolvam o serviço intermunicipal. Se o motorista comprovar residência fixa em São João da Barra, a passagem será liberada, mesmo com o carro licenciado em outro município. Também os veículos oficiais, ambulâncias, os fornecedores de gêneros alimentícios, medicamentos e combustíveis. Trabalhadores de serviços essenciais também poderão comprovar a necessidade de entrada no município. Um dos critérios condiz com a informação de que 420 trabalhadores estariam retornando para o Complexo Portuário do Açu no dia de hoje, e muitos deles vindos de outros municípios e estados com casos confirmados de coronavírus. A fiscalização, bem como a orientação dos casos atendidos, ficará por conta das barreiras sanitárias instaladas pelo município. O município de Campos confirmou ontem, segunda-feira, dia 6, mais 3 casos de Covid-19 e, no total, 9 pessoas já testaram positivo para o vírus no município. Segundo a Secretaria de Saúde, outros 16 pacientes são acompanhados por suspeita da doença. Os 9 casos confirmados pelo município até esta segunda são de pacientes adultos entre 28 e 40 anos e sem fator de comorbidade. A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que, entre os casos suspeitos, 6 pacientes precisaram ser internados por causa da doença, 5 deles em estado grave. Com os novos registros, o número de casos confirmados pelos municípios do Norte e Noroeste Fluminense subiu para 27, além de 543 casos suspeitos que estão sendo investigados. Os outros municípios que também informaram novas confirmações ontem, segunda-feira, foram Macaé, onde ocorreu o primeiro óbito da doença, e Itaperuna.
As secretarias estaduais de saúde divulgaram que até às 5h20 da tarde de ontem, segunda-feira, dia 6, 12.056 casos foram confirmados do novo coronavírus, o SARS-CoV-2 no Brasil, com 562 mortes pela Covid-19. O Acre registrou a primeira morte e agora apenas o Tocantins não apresenta casos fatais. O estado do Ceará confirmou que 34 municípios do estado têm casos confirmados da doença e o número de infectados chegou a 1.023. São 31 mortes, inclusive a confirmação da morte de um bebê de 3 meses, o mais jovem até agora. Os números avançam em vários estados da União. O Amazonas chegou a 19 mortes no estado. A Bahia confirmou a 10ª morte e em Minas Gerais subiu para 9 o número de mortos pela doença. O estado do Rio de Janeiro confirmou ontem, segunda-feira, dia 6, 71 mortes e 1.461 casos da Covid-19. Até domingo, dia 5, eram 64 mortes e 1.394 casos. A Secretaria de Saúde confirmou ontem mais 7 óbitos por coronavírus no estado, totalizando 71. Também nesta segunda, um cardiologista morreu por causa do novo coronavírus no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, hospital referência da rede municipal do Rio para pacientes com a pandemia. As informações são do CREMERGE, que não detalhou, no entanto, se o médico atuou no tratamento de doentes de Covid-19. O Conselho também registrou a morte de outro médico pela doença em um hospital particular. Não foi informado se eles já entraram na contagem oficial de óbitos. Ouça Mix. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio inicia nesta semana, no Hemorrio, uma série de estudos para a utilização da técnica do plasma de pacientes curados para tratamento de pessoas com quadro grave de Covid-19. O procedimento consiste em inserir o plasma, parte do sangue que contém anticorpos, colhido de pacientes curados para transfundir em infectados e com quadro grave. A mesma técnica foi aplicada nas epidemias de Ebola e H1N1 e surge como mais uma possível estratégia para o combate do coronavírus. Pacientes curados no estado do Rio de Janeiro serão convocados e avaliados como potenciais doadores do plasma. Anteriormente, em parceria com a Fiocruz e a Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, o Hemorrio já havia estudado a mesma técnica para o vírus da dengue e bons resultados foram obtidos em laboratório. O presidente Jair Bolsonaro fez mais uma reunião no início da tarde de ontem, segunda-feira, dia 6, sem a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas com o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, cotado para assumir a pasta. Os assuntos, claro, giraram em torno da Covid-19. Entre os presentes no encontro no Palácio do Planalto estavam também o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Essa não é a primeira reunião de Bolsonaro para tratar da crise do coronavírus com a presença de Terra e sem Mandetta. No domingo, Bolsonaro disse a apoiadores na frente do Palácio da Alvorada que algumas pessoas do seu governo de repente viraram estrelas e falam pelos cotovelos e que a hora deles não chegou ainda. A fala foi interpretada como uma indireta a Mandetta. 100.7 Mix. Os trabalhadores informais que têm conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil que vão começar a receber o auxílio emergencial de R$600 a partir de hoje, terça-feira, informou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em entrevista a uma rádio. Ele explicou que o pagamento começará com os trabalhadores inscritos no Cadastro Único, CAD Único, do Ministério da Cidadania. Para isso, a Dataprev, estatal responsável pelo processamento de dados do INSS, está extraindo do cadastro quem são os trabalhadores que podem receber o auxílio. Esse mapeamento será repassado à Caixa para iniciar os pagamentos. E ainda, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou ontem, segunda-feira, dia 6, a um canal de TV, que o presidente Jair Bolsonaro pode ser responsabilizado por eventuais medidas que contrariem as orientações da Organização Mundial de Saúde em meio à pandemia do coronavírus. Responsabilizado já se pode, do ponto de vista das inúmeras entrevistas onde ele estimula o fim do isolamento sem nenhum embasamento científico, sem nenhum embasamento técnico. Agora, quando ele assina um decreto, quando o governo faz uma defesa formal no Supremo, na linha contrária do que todos estão defendendo, do que a OMS está defendendo, é claro que a partir daí a situação fica muito diferente e fica muito mais concreta, afirmou ontem o deputado Rodrigo Maia. Mix Notícias.
O Estado do Rio prorrogou por 90 dias o recolhimento do ICMS. A medida aprovada na sexta-feira, dia 3, vale para os contribuintes que fazem parte do Simples Nacional e é referente aos meses de março, abril e maio deste ano. A justificativa para o pedido é a crise da Covid-19 e seus impactos na economia. Com a aprovação da medida, os períodos de apuração de março, abril e maio, que venceriam em abril, maio e junho, têm seus prazos de recolhimento prorrogados, respectivamente, para julho, agosto e setembro. Dados da Central Única das Favelas, a CUFA, e do Data Favela mostram que 76% das pessoas aumentaram os gastos em casa durante a pandemia do novo coronavírus. Moradores de comunidades do Rio, ouvidos por um telejornal, relataram como é a vida nas favelas durante o isolamento social. Durante o mês de março, integrantes da CUFA ouviram moradores de 260 comunidades do país. A pesquisa revelou que 5,2 milhões de mães estão preocupadas com o coronavírus. Cerca de 37% delas são autônomas. De acordo com a reportagem, quase 2 milhões de pessoas vivem em comunidades no Rio. Mesmo diante das dificuldades, eles se esforçam e dão lições sobre a importância do isolamento. O melhor mix do Brasil. Mix! O governador João Dória disse ontem, segunda-feira, dia 6, que as pessoas que desrespeitarem a quarentena e fizerem aglomerações nas ruas do estado de São Paulo serão advertidas e orientadas, mas que, se insistirem, poderão ser presas pela Polícia Militar. De acordo com o governador, a Polícia Militar do estado está autorizada a agir para evitar aglomerações nas ruas, primeiro com advertência e orientação, e depois com medidas coercitivas, com penas previstas em lei, inclusive a prisão. A declaração foi dada na tarde de ontem, segunda-feira, dia 6, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Dória estendeu a quarentena em todo o estado até o dia 22 de abril. O governador do Rio, Wilson Witzel, encomendou ao seu secretariado a relação das cidades do Rio de Janeiro, onde não houve nenhum caso de Covid-19 até agora. Com a lista em mãos, Witzel pretende flexibilizar as regras de quarentena nesses municípios e anunciar medidas menos restritivas de circulação, de modo que a população evite aglomerações e os moradores mantenham uma distância mínima um dos outros. O decreto pelo qual serão feitas as alterações já está sendo elaborado por homens de confiança do governador e deverá ser publicado no Diário Oficial de amanhã. Mix Notícias. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou ontem, segunda-feira, dia 6, em entrevista coletiva no Ministério, após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministros no Palácio do Planalto, que permanecerá no cargo. O motivo que levou o presidente Jair Bolsonaro a cogitar a demissão de Mandetta foram as divergências públicas de ambos a respeito das estratégias para conter a velocidade do contágio pelo novo coronavírus. O ministro é a favor do isolamento amplo adotado por governadores, pelo qual a recomendação é que as pessoas se mantenham em casa. Segundo Mandetta, a reunião no Planalto serviu para demonstrar que agora o governo se reposiciona em relação ao enfrentamento ao novo coronavírus. Agradeço à imprensa que cobra do Ministério da Saúde. Sabemos do momento que está passando o país, sabemos da importância de permanecer, ajudar. Está todo mundo fazendo sua dose de sacrifício. Nós também daremos nosso sacrifício, nosso quinhão a mais de colaboração, até quando formos importantes, nominados ou até quando o presidente queira, afirmou o ministro. Na Austrália, um estudo liderado pelo Instituto de Descobertas em Biomedicina da Universidade de Monash, em Melbourne, descobriu um remédio que mata o novo coronavírus em 48 horas. Trata-se de um medicamento antiparasitário que é usado geralmente para tratar verminoses. No estudo, o remédio foi capaz de inibir o crescimento do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, em cultura de células. Em 24 horas, foi notada a redução significativa do material genético do novo coronavírus. Após 48 horas, ele havia sido erradicado. Até o momento, a ivermectina foi usado em testes apenas in vitro, ou seja, fora dos sistemas vivos, em um ambiente laboratorial, controlado. E ainda é necessário determinar se a dose permitida para o corpo humano será tão eficaz quanto a utilizada na cultura do vírus. Os cientistas deixam claro que, apesar do potencial de efetividade do medicamento observado em laboratório, ele ainda não pode ser usado em segurança em seres humanos.
infectados com o novo coronavírus, tampouco em casos de automedicação. O estudo precisa ser continuado com testes clínicos e testes em humanos para concluir a efetividade da droga em doses seguras para os mesmos. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A crise econômica provocada pelo coronavírus deve deixar um rastro de aumento de pobreza e desigualdade no Brasil. A deterioração social tende a ocorrer em duas frentes, colocando novas pessoas entre as mais pobres do país e piorando a condição da população já vulnerável. Na leitura dos especialistas, o quadro que se desenha com a pandemia reforça a necessidade de que o poder público haja com rapidez para mitigar os efeitos sociais da crise. O governo federal tem anunciado uma série de medidas ao longo das últimas semanas, sendo a mais importante delas um auxílio emergencial de R$ 600 por mês para trabalhadores informais. No entanto, ainda há dúvidas sobre a capacidade do governo de fazer chegar esse novo benefício aos mais afetados. Cientistas brasileiros testaram com sucesso contra o coronavírus, uma droga que tem sido usada há quase 2 décadas contra o HIV. O remédio é o atazanavir, que desde 2003 trata pacientes com AIDS. Um grupo de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que, em testes com culturas de células, ela reduz em até 100 vezes a velocidade de replicação do vírus SARS-CoV-2. Porém, devido ao histórico com a AIDS, é potencialmente menos tóxica do que, por exemplo, a cloroquina, que também atua sobre a multiplicação do vírus nas células. A descoberta não significa que o atazanavir poderá ser empregado imediatamente no tratamento de vítimas da Covid-19. Indica, porém, que tem resultados bons, o suficiente para que comece a ser testada em estudos maiores. Em tese, ela também pode reduzir a inflamação generalizada associada aos casos mais graves do Covid-19. Mix Notícias. 2 mulheres foram detidas por desrespeitarem agentes do programa Niterói Presente na manhã de ontem, segunda-feira, enquanto descumpriam o isolamento social caminhando na praia de Icaraí, em Niterói. Este é o bairro com a maior concentração de idosos do município, na região metropolitana do Rio, onde foi registrada a primeira morte em decorrência da Covid-19. De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi conduzida a 77 DP de Icaraí por policiais militares. Ambas foram autuadas por resistência, desacato, desobediência e infração de medida sanitária. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal. A cena tem sido cada vez mais frequente, apesar das recomendações das autoridades de que o isolamento social seja preservado para frear o aumento de casos do novo coronavírus. No calçadão e na areia das praias cariocas, aproveitam o tempo para se exercitar ao ar livre. No fim de semana, o movimento foi intenso nas praias da Zona Sul e nesta segunda-feira, ontem, dia 6, não foi diferente. Mas, segundo especialistas, a caminhada, corrida ou pedalada, apesar de parecerem inocentes e sem riscos, podem ser um caminho sem volta em direção à doença. A virologista Marilda Siqueira é chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo da Fiocruz, primeiro centro de referência para a confirmação de casos da Covid-19 no país. Segundo ela, em todo o caminho feito por uma pessoa de casa à praia, por exemplo, para praticar os exercícios físicos, a possibilidade de contágio ou de contaminar alguém é alta. Mix Notícias. A Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Produtores de Petróleo solicitou ao presidente do STF, Dias Toffoli, que analise a possibilidade de retirar de pauta o julgamento sobre a redistribuição dos royalties do petróleo marcado para o dia 29 de abril. A retirada de pauta se faz necessária em razão do crítico momento em que o país está vivendo por ocasião da pandemia do coronavírus. Trata-se de um tema que poderá gerar enorme impacto negativo nas finanças dos municípios produtores de petróleo, levando inclusive a maioria à falência e ocasionar um verdadeiro caos, além de gerar risco de vida às pessoas. Equipes da Polícia Civil, Superintendência de Postura e Guarda Municipal realizaram na manhã de ontem, segunda-feira, dia 6, mais uma etapa da Operação Fique em Casa. O primeiro local visitado foi o Mercado Municipal, onde 15 estabelecimentos foram fechados. O objetivo da ação, que conta com apoio também do Ministério Público Estadual,
é conscientizar a população para a importância de manter o isolamento domiciliar e fiscalizar estabelecimentos comerciais para verificar se estão respeitando o Decreto Municipal 33/2020, que proíbe a abertura durante o período de emergência em função da pandemia de coronavírus. Além do mercado municipal, a Força Tarefa fiscalizou no centro agências bancárias nas quais clientes estavam aglomerados em filas nas entradas. A equipe orientou tanto a população quanto os responsáveis pelas unidades. Caso permaneçam as aglomerações, os gerentes poderão ser conduzidos à delegacia e autuados por descumprimento de medida preventiva sanitária. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 6 da manhã de hoje, terça-feira, dia 7, 12.240 casos confirmados do novo coronavírus, o SARS-CoV-2 no Brasil, com 566 mortes pela Covid-19. Ontem, segunda, dia 6, o Acre registrou a primeira morte e agora apenas o Tocantins não apresenta casos fatais. São Paulo é a cidade com mais casos, 4.886, seguida pelo Rio de Janeiro com mais 1.110 casos e Fortaleza, 925 casos. O Ministério da Saúde estima que nos próximos 3 meses a maioria da população brasileira será exposta ao novo coronavírus, que causa Covid-19. A doença já matou 566 pessoas no país e há 12.240 casos confirmados. A previsão está em boletim epidemiológico da pasta. Nos próximos 3 meses, a maioria da população do Brasil, principalmente de grandes centros urbanos, será exposta a esse vírus. Há padrões de sazonalidade no Brasil, segundo o documento, para esse tipo de contágio. Na região sul, o pico da epidemia por vírus respiratórios tende a ocorrer no inverno, entre junho e julho. Mix Notícias. As exportações brasileiras de soja alcançaram média de 829,5 mil toneladas por dia na primeira semana de abril, quase o dobro da média diária de abril de 2019, conforme dados divulgados pelo governo federal ontem, segunda-feira, dia 6. O ritmo de vendas externas é beneficiado, dentre outros fatores, pelo avanço na colheita brasileira de soja da safra 2019-2020, além da demanda da China, que ajudou o país a exportar um volume recorde em março, segundo dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. A balança comercial registrou superávit de 6,444 bilhões de dólares no acumulado do ano até este domingo, dia 5, informou o Ministério da Economia ontem, segunda-feira, dia 6. A cifra representa uma queda de 43,3% frente ao saldo positivo do registrado no mesmo período do ano passado. A redução do saldo comercial positivo acontece em meio ao processo de desaceleração da economia mundial, intensificado nas últimas semanas com a pandemia do coronavírus. De acordo com o governo, no acumulado de 2020, as exportações somaram 52,333 bilhões de dólares, queda de 6,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. A média diária foi de 805 milhões de dólares. As importações somaram 45,889 bilhões de dólares, com alta de 2,7% em relação ao mesmo período de 2019. A média diária foi de 706 bilhões de dólares. Você ouviu Mix Notícias.